Meu nome é Marcos Vinícius Correia Bittencourt, sou professor aqui de Direito Constitucional, também é da turma de Direito Administrativo. Vou trabalhar com vocês aí neste último exame da ordem da vida de vocês. Para alguns é o primeiro, para muitos, para todos será o último, e de uma vez por todas nós vamos pular esse obstáculo aqui na nossa carreira profissional. O primeiro ponto que nós vamos estudar é a respeito de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. E para nós começarmos a estudar a respeito de controle de constitucionalidade, vale a pena fazer um alerta para vocês em termos de prova. Bom, primeira coisa, uma tarefa de casa que vocês têm que se preocupar desde já. Não podemos deixar para depois. Tarefa de casa é nós trabalharmos em primeiro lugar os principais, ou praticamente todos nós vamos trabalhar aqui, dispositivos constitucionais sobre controle de constitucionalidade. Então nós vamos fazer uma lembrança, sempre tendo ideia aqui do entendimento tradicional. Por mais que tenham novas correntes a respeito da nossa matéria, posso até comentar com vocês esses novos posicionamentos. O que tem caído na prova normalmente, na prova discursiva que nos interessa, é entendimento tradicional. Nós temos novas correntes, principalmente no Supremo Tribunal Federal, em termos de controle de constitucionalidade. Nós temos alguns entendimentos diferenciados, por exemplo, levados pelo ministro Gilmar Mendes. Então, ainda não estão consolidados. Pode ser que seja ali consolidado, pode ser que é apenas um fato que acabou passando. Então, nós temos que nos preocupar com o entendimento tradicional. Sempre que for possível, eu faço um comentário a respeito de uma nova corrente, mas reafirmo o entendimento tradicional que vai ser cobrado na prova, e é isso que nos interessa. Nas últimas provas, não fugiu disso. Mas também, além de nós relembrarmos os dispositivos constitucionais, o entendimento ali da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vocês também têm que se preocupar com uma legislação infraconstitucional a respeito de controle de constitucionalidade. E aqui o que nos interessa mais de perto é o controle concentrado de constitucionalidade. Controle concentrado de constitucionalidade. Então aqui, vou ver se essa caneta está boa. Recomendo para vocês a leitura de duas leis. A lei, meio claro demais aqui. Lei 9868 de 99 e a Lei 9882 de 99. A Lei 9868 de 99 trata do processo de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. E a Lei 9882 de 99 trata a respeito da admissão e descumprimento de preceito fundamental. Então, nesse caso, estudem, não são leis tão extensas assim, apenas merecem um pouco de atenção. Estudem essas duas leis em casa, mas sempre lembrem do seguinte, da Emenda Constitucional 45 de 2004. A Emenda Constitucional 45 fez várias alterações em termos de poder judiciário e também alterou alguns dispositivos na Constituição sobre controle de constitucionalidade. Então, primeiro nós vamos relembrar os aspectos aqui em aula dos dispositivos constitucionais sobre controle de constitucionalidade. Depois, em casa, vocês com calma vão ler essas duas leis. E prestem atenção, eventualmente, na Emenda Constitucional 45 de 2004, porque nós vamos ver que alguns dispositivos foram alterados na Constituição, e nesse caso, essas duas leis eram de 99. Você aplica a teoria da recepção e, tendo em vista que foi alterado o fundamento de validade, alguns dispositivos destas leis não foram recepcionados pela Emenda Constitucional 45. Então nós temos que ficar atentos em relação a isso. Às vezes nem mesmo o examinador presta atenção nisso e tem a questão anulada. É muito comum, concurso público, exame da ordem, eles têm uma questão anulada por causa disso.
Tranquila essa ideia? Tá. Então, em primeiro lugar, nós vamos rever aqui o que é controle de constitucionalidade, vamos partir aqui de um conceito para depois analisar o panorama atual de controle de constitucionalidade. À medida que eu for trabalhando com vocês aqui os aspectos, os artigos, os incisos, eu vou mencionando sempre que achar interessante a jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal. Tá? E tem que ser jurisprudência atualizada, porque alguns entendimentos antigos do próprio Supremo Tribunal Federal acabaram sendo alterados com o passar do tempo, uma evolução natural da matéria, e a própria composição do Supremo acabou se alterando também durante esse período. Tá? Então veja que é o seguinte, para nós falarmos sobre controle de constitucionalidade, fazendo uma revisão bem rapidinha, nós temos que lembrar o seguinte, nós temos que lembrar sempre que a Constituição de 88 é uma Constituição rígida. Então, rigidez constitucional é um pressuposto fundamental para você compreender o controle de constitucionalidade das leis. Nós temos uma Constituição rígida. Ela pode ser alterada, mas demanda para isso um processo muito mais complexo, muito mais exigente do que aquele que nós encontramos para a elaboração de lei ordinária. E já que nós falamos que existe uma Constituição rígida, nós ao mesmo tempo estamos destacando dentro do ordenamento jurídico as normas constitucionais. Então, imaginando uma pirâmide normativa dentro do nosso país, o ápice dessa pirâmide é a Constituição, são as normas constitucionais. De maneira direta ou de maneira indireta, a legislação, atos normativos vão buscar como fundamento de validade o texto constitucional. Por isso que quando nós falamos de uma rigidez constitucional, nós também temos que falar num princípio da supremacia das normas constitucionais. O princípio da supremacia das normas constitucionais também é um pressuposto para a existência de controle de constitucionalidade. Então, se você encontra uma lei ou um ato normativo que não é compatível com o texto constitucional, o que acaba prevalecendo é o texto da própria Constituição. Então, as normas constitucionais vão, de certa maneira, buscar ali como fundamento de validade o texto constitucional. Se houver uma incompatibilidade vertical, a lei deixa de ser aplicada. O ato normativo deixa de ser aplicado. E a partir daí nós já podemos falar de um conceito de controle de constitucionalidade. Uma primeira parte de um conceito. Nós podemos entender que controle de constitucionalidade das leis significa verificar a compatibilidade de leis e atos normativos frente à Constituição.